Olá, eu sou a Emily, graduanda do curso de Psicologia da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados. Sou orientanda da professora doutora Edilane Buim, pesquisadora do CNPq, e a nossa iniciação científica, ela diz a respeito de um aluno imigrante em sala de aula de língua portuguesa. Para começar apresentando para vocês a nossa introdução, vale trazer aqui um dado do Portal da Migração. Ele diz que a nacionalidade que mais solicita refúgio no Brasil é de venezuelanos. A cidade de Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul, ela atende diversas crianças venezuelanas no meio escolar. Elas se relacionam com alunos brasileiros nas salas de aula das escolas públicas. Entre os objetivos, dessa pesquisa, nós tivemos o de compor o banco de dados do GELT, que é um grupo de estudos de linguagem e transculturalidade, e através desse corpus de pesquisa, desses registros, nós selecionamos e analisamos alguns dados, que foi com a intenção de trazer alguns problemas significativos para o grupo de estudos. Além desses objetivos, nós também tivemos a intenção de trazer contribuições de diversas áreas, como da psicologia, da linguística e da pedagogia. Entre os nossos materiais e métodos, tivemos o ambiente escolar, nós contamos com o apoio da escola, a diretoria, da coordenação, dos professores, para que esse trabalho ele fosse realizado de forma presencial. A intenção da pesquisa era que ela acontecesse no formato de videogravação. Porém, devido a alguns problemas que nós tivemos em relação à comunicação da escola e a família, nós não conseguimos que essas videogravações elas fossem realizadas, devido à permissão, dos pais. Então, os registros eles aconteceram num caderno de campo. Os encontros, eles aconteceram durante um semestre e todos esses registros foram colocados em um caderno de campo. Vale ressaltar também que nós tivemos alguns problemas antes da pesquisa de campo acontecer, porque a cidade de Dourados estava passando por um período de greve. Então, as aulas presenciais, elas demoraram um pouco mais para retornar, porque os professores estavam questionando a prefeitura por questões salariais. Então, aconteceu uma greve antes da pesquisa presencial acontecer de fato. Outro método que nós utilizamos, durante essa pesquisa foi a utilização do idioma espanhol. Esse aluno que foi acompanhado, na pesquisa de campo, era um aluno venezuelano da quarta série, falante de espanhol, sua língua materna era o espanhol, então foi utilizado recursos da língua espanhola para se comunicar com esse aluno. Eu trouxe aqui para vocês um pouquinho da translinguagem, de acordo com o Liu Wei, ele fala, para gente. A translinguagem significa tanto um cruzamento de diferentes estruturas e sistemas linguísticos, incluindo diferentes modalidades: falar, escrever, sinalizar, ouvir, ler, lembrar, quanto o atravessamento para além dele. O conceito inclui o amplo conjunto de ações por parte de falantes multilingües, com o propósito de transcender a combinação de estruturas, a alternância entre sistemas, a transmissão de informação e a representação de valores. Aí ele continua, definindo que é a translinguagem, e a translinguagem foi um recurso muito importante que nós usamos dentro da sala de aula. Porque dentro dessa sala de aula, de quarto ano, nessa sala de aula haviam 25 alunos, sendo 5 alunos migrantes venezuelanos, e esse aluno que eu acompanhei, ele era muito tímido, muito retraído, e o idioma espanhol foi, assim, essencial para que eu conseguisse alcançar esse aluno. E dentro dessa sala de aula, havia tanto a presença da língua portuguesa quanto da língua espanhola, e foi muito visível o uso da translinguagem. Por mais que as pessoas não soubessem, que eles estavam utilizando da translinguagem, ela era muito utilizada, porque os alunos eles se entendiam e se comunicavam,
Tanto esse aluno que eu acompanhei utilizando o espanhol, quanto os alunos brasileiros que se comunicavam utilizando o português, quando eles não entendiam algo, um significado, eles utilizavam de outras modalidades. Dentro dessa sala de aula, eu consegui ver a multimodalidade da comunicação, por exemplo, por meio dos gestos. Esse aluno, que era muito tímido no começo da pesquisa, ele foi criando um certo vínculo comigo, né? Então, eu fui conseguir me aproximar dele e através da minha presença dentro da sala de aula e a minha insistência com os colegas em chegar até esse aluno que era tímido, fez com que ele se desenvolvesse um pouco mais no ambiente escolar. No final, né, já quando eu estava saindo da escola, eu pude perceber como os colegas eles já interagiam mais com esse colega, né, que era extremamente tímido e retraído. Essa presença foi importante porque eu consegui enxergar o acolhimento entre os colegas. Aqui tem uma citação da Cavalcante que ela diz a respeito, né, da educação, do ambiente escolar. O conteúdo sozinho está desvinculado da vida em sociedade, do contexto sociocultural e histórico. Dentro da sala de aula, além de todo o conteúdo, né, que os professores eles gostariam que os alunos eles absorvessem, é muito importante, né, levar em consideração todo o contexto social que esses alunos eles enfrentam, que eles carregam, né? Acompanhando esse aluno, eu pude perceber algumas questões sociais da vida dele, né? A respeito de questões de vulnerabilidade, por exemplo, quando ele levou a merenda da escola para casa e disse que ia levar para a mãe, um dia que estava muito frio e ele estava sem agasalho. Então, a gente percebe essas vulnerabilidades do sujeito, né? Também utilizei de recursos da psicologia nesse momento em que estive na sala de aula, por exemplo, por meio do reforço positivo, que é uma teoria que o Skinner ele traz. Toda vez que esse aluno tímido, ele falava comigo, ele se esforçava para ensinar, ele era muito bom em matemática, então ele ajudava os colegas com a matemática. Quando ele se esforçava para ajudar os colegas, né, na sala de aula, eu tentava, na medida do possível, né, reforçar ele positivamente, dizendo muito bem, ou toda vez que eu conversava com ele em espanhol, também era reforçador para que ele continuasse conversando comigo. Os colegas que foram se aproximando dele, que partilhavam lanche, né? Também o reforçavam de maneira positiva. Então foi muito bacana ver como isso aconteceu dentro da sala de aula. Já indo para as nossas considerações finais, eu aponto algumas coisas que eu observei durante a pesquisa, né? A pesquisa de campo. Foi em relação à dificuldade em relação ao apoio familiar. Essa dificuldade, ela impossibilitou que as videogravações elas acontecessem. Então, devido a essa falta de comunicação entre a escola e a família, não foi possível realizar videogravações desse trabalho. Também observei, né, de maneira prática, como que o reforço positivo, ele acontecia naquele ambiente, como ele colaborava para o desenvolvimento escolar daquela criança, através da partilha do lanche, através dos elogios, né, da professora apoio. Também vale ressaltar a questão da colonialidade e essa valorização cultural no ambiente de sala de aula. Raramente eu via a cultura venezuelana ser valorizada, e a língua portuguesa era sempre imposta como língua oficial, como língua mais importante. Aí tem também uma reflexão que eu vim trazer aqui para vocês a respeito dessas barreiras. Essas barreiras são barreiras linguísticas ou elas também são barreiras sociais? Bom, eu acredito que também sejam barreiras sociais, que a linguística ela não se separa daquilo que é social. A questão da translinguagem como um recurso educacional poderoso nesse ambiente, né, multilingüe e multimodal, a contribuição dos alunos, esses colegas do aluno migrante, ajudaram muito para que ele se desenvolvesse melhor dentro da sala de aula, além das interações por meio de brincadeiras. Durante os intervalos, era possível ver como as crianças elas interagiam por meio de algumas brincadeiras, como, por exemplo,
a forca. Alunos migrantes venezuelanos, durante a forca, traziam palavras em espanhol. Isso foi muito rico, porque os alunos brasileiros conheceram palavras que eles não conheciam. E para encerrar a minha fala, eu trago para vocês também a questão das políticas públicas, né? Essas questões sociais a respeito de vulnerabilidade, a respeito da fome, elas têm relação com as políticas públicas. As políticas públicas aqui do Brasil, elas também têm que alcançar esses migrantes e refugiados, porque eles precisam ser acolhidos e amparados no território brasileiro. Eu encerro a minha fala agradecendo, né, todos pela atenção. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigada